E ele apresenta outras razões para afirmar que o povo português é um povo preguiçoso, além desse fato que ele aponta de considerar um povo aventureiro. A primeira razão que faria do povo português um povo preguiçoso é que este não poderia ser considerado um europeu legítimo, uma vez que mestiço, conforme falamos anteriormente, e também pelo fato de que a escravidão negra antecedia a 1500 e a miscigenação com os mouros teria ocorrido enquanto durou a dominação da Península Ibérica pelos islâmicos. Ou seja, para este autor, os europeus tinham algumas características superiores, como de resto para vários autores do período anterior e mesmo posterior a ele. Que características teriam os europeus? Eles eram mais inteligentes do que negros e indígenas, eles eram mais trabalhadores, tinham características morais superiores, eles tinham valores superiores, eles tinham uma religiosidade superior. Isso que legitima a colonização de outros povos e essa colonização teria levado a resultados positivos, porque esses outros povos teriam sido obrigados a se civilizar graças aos europeus. Então, os europeus tinham todas essas características e o Brasil foi conquistado por um povo europeu e que, portanto, poderia ter todas essas características. Este autor, assim como outros, partem da premissa que o Brasil não deu certo, que o Brasil era um problema, que o Brasil era um país inferior aos países europeus, enfim, que o Brasil era um país que carecia de várias qualidades que aqueles países europeus tinham. Como é que ele interpreta, como é que ele tenta explicar essa inferioridade do Brasil? É que os portugueses, em que pese serem europeus, eles não têm todas as qualidades dos demais europeus. Por quê? Porque eles são miscigenados. E, portanto, incorporaram uh, qualidades negativas dos povos não brancos, que eram os mouros, árabes, alguns inclusive do norte do continente africano, portanto negros, e que eram os negros, uma vez os negros africanos escravizados, uma vez que a escravidão já existia lá em Portugal antes de 1500. Então vejam o quanto que essa argumentação é racista. Os portugueses, os europeus, na concepção deles, são superiores. Os portugueses são europeus que não são tão superiores assim porque são miscigenados. E o fato de serem miscigenados fez com que a colonização que eles desenvolveram na América, a colonização portuguesa, aqui onde hoje é Brasil, tenha sido uma colonização com um monte de defeitos, justamente porque os portugueses são inferiores. Então, aquela preguiça, aquela inferioridade antigamente atribuída pelos outros autores, atribuída unicamente a indígenas e a negros, ali é atribuída também aos portugueses, porque eles são inferiores, porque eles não são portugueses legítimos, porque eles são miscigenados. Se essa não é uma argumentação racista, não sei o que não é, o que é uma argumentação racista. Mas temos mais. A outra razão que este autor aponta seria a proximidade geográfica de Portugal com o continente africano e com os ares que vinham de lá. Então vejam bem, existe uma proximidade geográfica, Portugal e Espanha ficam na ponta do continente e do ponto de vista geográfico tem mais proximidade com o continente africano, é verdade, mas para este autor
além de ser miscigenado, o fato de ter essa proximidade com o continente africano e receber os ares que vinham de lá, veja só, os ares que vinham do continente africano, fez com que o português se tornasse preguiçoso, se tornasse um europeu de segunda categoria. Veja o que nós estamos falando de um autor que tem sido estudado desde a década de 60 em todas as universidades. Um autor que formou várias gerações de profissionais nas mais diversas áreas e vários intelectuais, e que até hoje é reverenciado por grande parte da academia. Ele tem a capacidade de fazer uma afirmação tão anticientífica como essa, de dizer que os portugueses receberam através do ar, receberam como se fosse uma contaminação que atravessou o oceano da preguiça dos povos africanos. Então, além de caracterizar os povos africanos como preguiçosos, eles ainda teriam contaminado os portugueses com a sua preguiça, seja por conta da miscigenação, seja por conta da proximidade geográfica. Então, esta elaboração teórica, que não tem absolutamente base científica, baseada unicamente no preconceito deste senhor, no seu preconceito racial, foi incorporado pela academia e determinou o lugar do negro, o lugar do branco e o lugar do indígena na história do Brasil. Contribuiu para determinar por conta de que esse autor se tornou um autor paradigmático. A ociosidade, contudo, para ele, seguindo mais à frente, a ociosidade que reinaria no Brasil seria também resultado da escravidão. Né? E dentre as razões anteriores, a escravidão também teria como consequência o resultado, uma vez que o branco ou o livre, em geral, não trabalhava e sempre tinha alguém para trabalhar para ele. E nesse particular ele tem razão, que a escravidão criou uma cultura de repulsa ao trabalho, porque o trabalho era coisa de negro, o trabalho era coisa de ralé. Então quem fosse livre, quem fosse minimamente, tivesse um mínimo de condições, não deveria trabalhar. Né? Então ninguém desenvolveu melhor essa cultura da personalidade que o colono português. O que leva ao estoicismo, à sombriçaria, ao individualismo, dificultando a organização coletiva, uma vez que todos são barões. Então ele considera que para a construção da personalidade do brasileiro contribuiu a escravidão e a essa posição de grande senhor que mesmo os pobres brancos se colocavam, uma vez que eles estavam, né, que eles não trabalhavam, né, o trabalho braçal, evidentemente, o trabalho artesanal, ou o trabalho na agricultura, não trabalhavam, então, portanto, se colocavam nessa posição de grandes senhores. E nesse particular, eu acho que nós podemos concordar, porque tem a escravidão cria essa deformação na sociedade, criou essa deformação na sociedade. Um exemplo dessa deformação que nós temos até os dias de hoje é a insistência, por exemplo, que uma pessoa de classe média baixa, que tem os mínimos de condição, mas ela tem que necessariamente ter uma empregada doméstica, ainda que o custo dessa empregada doméstica seja pesado para o seu padrão, porque se criou uma cultura no Brasil que é feio se fazer trabalho doméstico, né? Trabalho doméstico é para quem não tem condições de pagar quem lhe faz. Então, mesmo as pessoas com condições financeiras bastante limitadas consideram que é fundamental ter uma empregada doméstica, porque ela não poderia iria ferir a sua dignidade, fazer o trabalho doméstico, fazer o trabalho braçal. Então, esse talvez fosse um exemplo desta cultura que se criou de repulsa ao trabalho, que foi se criando. Mas essa cultura
nesse ponto, compreendo que ele acerta, não dá para ser confundida ou ser somada àquela interpretação absolutamente racista das razões que levariam brasileiros a serem preguiçosos, né? Aquelas razões racistas que ele afirma. Ele entende ainda como significativo termos recebido nossa herança de uma nação ibérica, que só na época do descobrimento entramos no coro europeu. Essa é uma outra afirmação absolutamente estranha, né? Afirmar que o Brasil só entrou no coro europeu na época do descobrimento, que evidentemente rejeita essa expressão, e eu digo que foi uma invasão. Portugal e Espanha no primeiro escalão e Holanda no segundo, muito próximos ali, foram os países que no período do mercantilismo eram os países mais avançados, países que se lançaram ao mar nas grandes navegações e foram dominando outros povos, estabelecendo o colonialismo em vários outros povos dominados. Eram aqueles povos que tinham maior desenvolvimento tecnológico, Portugal e Espanha, em especial Portugal, com a chamada Escola de Sagres. Aqueles que conseguiram dominar uma parte enorme do mundo. Que atraso é esse em relação ao chamado coro europeu? Que espécie de atraso é esse num continente onde, naquele período, França e Inglaterra estavam muito atrás no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento do mercantilismo, de que Portugal e Espanha e Itália e Alemanha, por exemplo, nem mesmo existiam como país unificado, né? Que isso foi acontecer lá em 1870, 1876, que Itália e Alemanha conseguiram se unificar. Então, que coro europeu era esse que Portugal estava atrasado? Na verdade, mais uma vez, é uma interpretação preconceituosa e equivocada em relação ao povo português. A nação portuguesa, que naquele período era a nação mais avançada que tinha no continente europeu e por isso foi capaz de capitanear as grandes navegações e o colonialismo e por isso foi capaz de promover todos os horrores que promoveu no continente africano e no continente americano. Então não há como afirmar que existia um atraso em relação ao chamado coro europeu. Muito pelo contrário, era a vanguarda desse continente.